É verdade, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. E nós apresentamos todo o nosso ser. Apresentamos, ó Deus, nosso coração ao Senhor, com os nossos defeitos. Nós apresentamos, Senhor Deus, as nossas vontades ao Senhor, que muitas vezes nos distanciam de estar na Tua presença. Mas nós cremos aqui, ó Deus, no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia. Nós cremos na Tua palavra, no Teu Santo Espírito, para nos direcionar nesta caminhada. Por isso, ó Deus, em todo tempo, Senhor, nos faz despertar, nos faz ter entendimento, para caminharmos na Tua presença. Que nossas vidas sejam para o louvor da Tua glória. Que nós possamos sempre exaltar com nossos lábios o Teu santo nome. Nós Te agradecemos, ó Deus, por este tempo. Toma a direção da palavra nesta hora. Nos abençoa mais uma vez por Tua graça. E assim Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Que o Senhor te dê uma semana nova, uma semana abençoada, uma semana abençoadora. E que você encontre a cada dia contentamento na presença do Senhor. Amém? Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada em 2 versículos. O primeiro está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. E o segundo está em 1 Tessalonicenses 1 a 5, onde nós estaremos meditando nesta manhã. Diz Paulo aos Coríntios: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, ou mais em virtude. 1 Tessalonicenses 1,5 diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Meus amados irmãos, eu não consigo enxergar nos tempos os quais nós estamos vivendo, seja como igreja do Senhor, o corpo de Cristo, seja nós com a nossa vida cristã individualizada, que faz parte deste corpo de Cristo, eu não consigo enxergar, diante do tempo que nós vivemos, onde nós já podemos escutar os passos de Jesus, onde nós vivemos a cada dia os chamados princípios das dores, eu não consigo enxergar a gente viver sem a manifestação, sem o buscar do poder do Espírito Santo de Deus. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar como será uma igreja no futuro, como será a vida de um crente que não busca na sua caminhada o viver pelo Espírito Santo de Deus. O título da nossa mensagem está direcionado para isso. Viver no poder do Espírito Santo de Deus. E quando eu falo aqui viver no poder do Espírito Santo de Deus, é viver a maturidade do Espírito Santo. É viver na direção do Espírito Santo de Deus, viver buscando a cada dia a capacitação desse Espírito Santo de Deus. Eu posso dizer que, pela graça de Deus, eu já tenho um tempo de evangelho, já tenho uma certa experiência na caminhada cristã, mas me considero um menino também em muitas outras coisas espirituais. E
Isso é bom que a gente faça essa reflexão, porque nós temos como crentes algumas falhas na nossa caminhada, ou muitas vezes nós nos envaidecemos, ou muitas vezes nós achamos que já sabemos muito, muitas vezes também nós somos arrogantes com aquilo que nós já aprendemos. Só que o Espírito Santo, ele não atua assim. Eu posso confessar aos irmãos aqui que muitas vezes na minha caminhada cristã, eu me percebi como se eu estivesse caminhando sem o Espírito Santo de Deus. Como se ele existisse apenas teológica e doutrinariamente na minha vida. Eu vinha, pregava, cantava, louvava, servia, mas onde é que está a direção do Espírito Santo de Deus na minha vida, né? Muitas vezes a gente passa por tentações, eu já passei por tentações, e você não pode negar que você também passa, e você olha para você e fala assim, poxa, eu vou resistir, eu vou cair, eu vou deixar que eu naufrague nessas tentações, ou nessas provações da vida. E eu, no meu silêncio, muitas vezes eu perguntava, e o mover, e o manifestar do Espírito Santo de Deus? Onde é que está? Como é que fica? E era como se eu não sentisse a presença de Deus, e isso acontece com você também, como você não sentisse a presença de Deus. E por que isso acontece? Porque isso é manifesto na vida da igreja do Senhor. Porque muitas vezes a gente se excede na palavra de Deus. O Evangelho, nós fomos formados culturalmente, especialmente a gente batistas e outras denominações, que a gente tem que aprender e saber tudo da Bíblia. É importante, é necessário e temos que investir nisso, né? Por outro lado, nós paramos disso de estudar e vamos para o excesso. É só o Espírito Santo, é só o Espírito Santo, é só o Espírito Santo, é dons, é revelação, é não sei o quê, e vai para o monte, desce do monte, não é? E vai procurar profetiza, e vai procurar isso e aquilo. Então, vão para os dois extremos. A palavra do Senhor, ela nos chama a ter bom senso. E nesses 12 versículos lidos aqui, ele está dizendo que a gente tem que viver o Evangelho de palavra, mas o Evangelho não consiste só em palavras. O Evangelho consiste para a sua vivência diária, para o mover diário da igreja do Senhor, precisa do Espírito Santo. Precisa a gente ter essa consciência de que sem o Espírito Santo nós não vamos avançar em nada. Ao contrário, nós vamos trazer prejuízos para as nossas vidas, nós vamos trazer prejuízo para a igreja do Senhor. E o Senhor tem já me incomodado há muito tempo. Nós passamos um ano estudando aqui sobre o Espírito Santo de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus, a necessidade de entrega, e a gente desconstruir na nossa vida, na nossa caminhada, um Espírito Santo de papel, um Espírito Santo que está aqui registrado na Bíblia Sagrada, mas para que a gente passe a caminhar, a gente passe a mover, a gente passe a ter intimidade com o Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz que a gente deve se embriagar com o Espírito Santo de Deus, não é isso? Deixar que Ele controle, deixar que Ele direcione a nossa vida, né? Cantamos aqui há pouco, nada além de ti, nada além de ti, eu só quero a ti. Você está cantando isso, mas a gente tem que parar, ir além do louvor, da adoração, e fazer uma reflexão. Nas minhas orações, eu tenho colocado diante do altar do Senhor, Senhor, me enche do teu Santo Espírito. Senhor, me faz entender a importância de eu buscar o mover do Espírito Santo na minha vida, me faz entender o porquê do poder do Espírito Santo na minha caminhada cristã, ou na caminhada da igreja,
não é? E a gente precisa trabalhar isso de forma tremenda, porque nunca se viu um tempo o qual nós estamos vivendo, em que a igreja está precisando tanto ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Porque é através dele que nós somos revestidos de poder para fazer a obra de Deus. Sua vida, no particular, talvez não tenha avançado tanto quanto deveria avançar, você ainda não melhorou tanto quanto deveria melhorar, você ainda carrega um bocado de lixo espiritual na sua vida, você carrega ainda um bocado de trauma, você carrega um bocado de marca na sua vida, porque você não deixou ainda que o Espírito Santo de Deus seja a completude dentro de você, né? É o Espírito Santo de Deus que faz a faxina na nossa alma, né? Aquela mulher samaritana cheia de defeitos, cheia de problemas, cheia de prostituição, uma vida totalmente desregrada, ela estava ali bebendo no poço da religiosidade, ela estava ali no Jacó, no poço de Jacó, e ali todo o tempo buscar a água, mas era um campo da religiosidade, não é? E o Senhor virou para ela: no dia que você beber de mim, fluir de você, vai águas vivas, vai correr uma vida diferente de dentro de você, né? Então, muitas vezes, a gente está vivendo um evangelho na religiosidade, do conhecimento da palavra de Deus, não é? E isso gera muita religiosidade, quando nós precisamos girar a chave desse relacionamento com Deus e permitir que o Espírito Santo de Deus comece a funcionar, comece a trabalhar, comece a nos usar do modo que o Senhor quer. Eu, ontem de noite, depois de um dia de trabalho muito pesado, eu passei da manhã até quase 7 horas da noite, fazendo algumas atividades profissionais. Quando eu cheguei em casa, eu estava morto, com a minha cabeça morta, totalmente cansado, mas tinha umas responsabilidades que eu não podia deixar para trás. Cheguei na varanda e falei assim: meu Deus, o que é que eu vou pregar amanhã? Eu não tenho nem cabeça para estudar o que é que eu devo ministrar amanhã. E chegou um pessoal em casa para fazer uma visita, ficou comigo até 11 horas da noite. Eu já cansado, eu recebi uma visita, 9h30 da noite, foi embora 11h30. Mas de boa, tranquilo. Só que a conversa foi só falando sobre a graça do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o direcionamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo virou para mim: olha, é eu que falo por você, não é você que fala por mim, não. É eu que te uso, não é que você que me usa, não. Então, a tua palavra, você vai falar amanhã sobre o viver, o poder do Espírito Santo. Eu falei assim: é verdade, eu preciso tomar vergonha na cara, porque eu estava correndo atrás e eu já tenho uma ferramenta principal. Eu não fui ao Espírito Santo buscar, né, uma orientação, né, e aquilo dali estava me desgastando antes, e depois que eu ouvi aquilo, eu falei: fica tranquilo, ó, é Ele que está no controle, Ele que vai dar a sua palavra aí, como de fato o Espírito Santo, ele opera maravilhas na vida de cada um de nós, quando nós abrimos o nosso entendimento, abrimos o nosso coração e nos colocamos como vaso para sermos usados por Ele. Por isso, irmão, cada um de nós sabe avaliar como está a sua vida, como está a sua caminhada cristã, como está a sua responsabilidade com o Espírito Santo de Deus, né? Se você tem clamado o mover do Espírito Santo na sua vida, se você tem entendimento que você precisa do Espírito Santo para realizar o chamado do Senhor, que o Senhor confiou a você, os seus dons, talentos, enfim, para que a obra do Senhor avance. E dentro das reflexões que eu fiz ontem, eu pensei, nós temos feito alguma coisa que assuste, no sentido de que desperte o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Algum desafio daquele assim: eu vou fazer algo que eu sei que eu
não faço, poderia fazer, não estou fazendo, mas eu vou fazer como um desafio sobrenatural. Você tem feito isso? Se não tem feito, precisa fazer, né? Porque a gente sente o mover, ou a gente começa a sentir o mover do Espírito Santo na nossa vida quando a gente auto se desafia para que o Espírito Santo de Deus opere. Quando a gente dá passos além daqueles limites que a gente estabelece, que eu só posso ir até aqui, a gente avança com ousadia, porque o Espírito Santo nos deu esse chamado de coragem, de ousadia, de determinação, mas que a gente precisa fazer isso, a gente precisa avançar nesse sentido. Por isso, como é que a gente pode viver tão cheio do Espírito Santo para podermos avançar? O que nós precisamos fazer? Eu penso que a gente precisa levantar as nossas velas e estar disposto a queimar. Levantar as nossas velas para fluir e deixar que o nosso coração esteja disposto a queimar pelo Espírito Santo. E eu estou falando isso de forma solta? De jeito nenhum. Não estou falando isso de forma solta. Eu quero dizer para os irmãos que o Espírito Santo é um vento, não é? O vento sopra onde quer. Não está lá em João 3, naquela passagem de Nicodemos. E o Espírito Santo é fogo, não diz? Só que para que a gente viva isso, a gente tem que levantar as nossas velas, deixar que o Espírito Santo nos conduza, estar com o coração aberto para que o fogo do Espírito arda, queime em nossos corações. O mover de Deus, o mover do Espírito Santo é incontrolável. É incontrolável. No sentido de que, quando ele vem para as nossas vidas, ele começa a mover, o homem tem que se render. O homem tem que se permitir deixar que o Espírito Santo de Deus avance para que a gente entenda o poder que nós temos no Espírito e a oportunidade que nós temos de servir em Espírito em todas as demandas que o Senhor colocar na nossa caminhada cristã e nas nossas próprias vidas. Nas nossas próprias vidas. Eu vejo aqui que o Espírito Santo de Deus, ele é essencial, ele é totalmente necessário para, em primeiro lugar, para que a gente viva uma vida sincera de adoração. Quando o Senhor falou lá em João para a samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ele está tratando aqui no sentido de que viver pelo Espírito, a gente precisa praticar a verdadeira adoração. Tem muita adoração, usando essa expressão pesada assim, mentirosa, ou uma adoração mascarada, ou uma adoração de aparência, não é? E a adoração não consiste apenas de você vir aqui e cantar louvores, não. A adoração, ela se revela para nós em todos os nossos atos que nós fazemos para a glorificação do nome do Senhor. Tudo que você faz através da sua vida para glorificar o nome do Senhor, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Isso é a manifestação da glória de Deus através da prática da adoração ao Senhor. E isso a gente só pode fazer plenamente com um coração movido pelo Espírito Santo de Deus.
O salmista, no Salmo 151, versos 2, ele diz: Senhor, quem pode morar em sua tenda sagrada? Quem pode viver em sua montanha sagrada? Aquele cuja caminhada é increscível, que faz o que é justo e que fala a verdade de coração. Então, viver na presença de Deus, viver manifestando Deus, a gente precisa dessa caminhada sincera, a gente precisa da integridade, a gente precisa viver a justiça e é viver o demonstrar de uma vida espiritual de coração. Como a gente pode ainda testemunhar esse Deus através da nossa vida que busca ser uma vida cheia do Espírito Santo do Senhor? Mateus 6,16 diz que a tua luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as suas boas ações e glorifiquem seu Pai que está no céu. Né? Nós somos chamados para iluminar, nós somos chamados para lançar a luz do Senhor na escuridão deste mundo. Nós somos sal e luz no mundo, na vida de pessoas mundanas, ou no mundo, num sistema caído que nós vimos. A nossa voz tem que ser voz de autoridade, a nossa voz tem que ser voz de diferença. O nosso comportamento, o nosso falar, o nosso andar, o nosso vestir, o nosso testemunhar, o nosso jeito de tratar, tudo isso representa a manifestação da luz de Deus em nós. E aí a gente está manifestando o viver, o poder do Espírito Santo. Como? Porque se fosse depender da nossa natureza humana, o qual a velha natureza ainda está em nós, nós faríamos, e muitas vezes fazemos, mesmo conhecendo o Evangelho, nós não fazemos isso. E se nós não fazemos isso, nós não estamos manifestando o poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados para sermos sal e luz onde nós estivermos. Tudo que nós fizermos tem pessoas observando, mas tem uma pessoa que está observando além daquilo que você pensa, que você não imagina, que é o diabo. Que é o diabo, porque quando nós estamos saindo dos caminhos do Senhor, quando nós não estamos manifestando a luz do Espírito Santo que está em nós, nos ambientes, nós estamos envergonhando o Evangelho, nós estamos envergonhando o Senhor Jesus Cristo, nós estamos envergonhando a igreja do Senhor e nós estamos envergonhando a nossa própria vida. Por isso, irmãos, a gente precisa ter esse cuidado tremendo com a nossa caminhada espiritual diária. É questão de cuidado. A gente precisa ter, para viver nesse poder do Espírito Santo, a cada dia um alinhamento com oração, buscar o Senhor em oração, uma vida dedicada em oração. Para mim, uma das maiores guerras espirituais que o ser humano vive chama-se oração. Oração vivida, oração praticada, né? É relacionamento com Deus constante. E por que nós não temos esse relacionamento com Deus constante? Porque o Espírito Santo não se move como deveria mover em nossas vidas, porque nós não estamos vivendo um relacionamento íntimo de oração com o Senhor. Eu estava pregando aqui uns domingos desses aí atrás, e o Senhor me deu assim, um insight muito interessante, fazendo um paralelo do casamento, o homem e a mulher na sua intimidade. Ele vai e fecha a porta do seu quarto, porque é um momento de intimidade do homem e da mulher. Quando o Senhor fala assim na Bíblia, vá, entre para o seu quarto e feche a porta. Esqueça tudo, porque ali é momento de intimidade meu com você. Né? E a gente não tem feito isso, a gente não tem parado para buscar essa intimidade. Intimidade, preste bem atenção, intimidade vivida gera poder na caminhada. Intimidade gera poder. Isso aí é natural. Se você não tem intimidade, o poder de Deus, através do Espírito Santo, que você tem, mas não se manifesta. Por isso, busque mais intimidade, busca mais tempo com Deus.
buscar mais comprometimento com Deus, que você vai ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. E a gente precisa entender que essa busca na caminhada, ela gera o que falta muito para a igreja do Senhor: crescimento espiritual. A gente precisa de crescimento espiritual. Senão nós nos tornamos nanicos na fé. A palavra de Deus fala em 1 Pedro 2, 1 a 3. Portanto, livrai-vos de toda malícia e de todo engano, hipocrisia, inveja e calúnia, de todos os tipos. Como bebês recém-nascidos, anseiem por puro leite espiritual, para que por ele você possa crescer em sua salvação, agora que você provou que o Senhor é bom. Ele está falando aqui dentro desse texto de que crescimento espiritual, ele anda de mãos dadas com um processo chamado de santificação. A gente tem que a cada dia dar passos de crescimento, dar passos de avanço da nossa vida, da nossa caminhada no reino de Deus. Aí você tem que ser muito sincero consigo mesmo, no sentido de fazer uma avaliação. Eu estou estacionado na caminhada espiritual, eu tenho avançado, não é? Considerando a necessidade de uma adoração sincera, considerando a necessidade de testemunhar o Evangelho, considerando a necessidade de buscarmos a intimidade em oração com o Senhor, se está havendo esse real crescimento espiritual na nossa vida. Se não for assim, meus irmãos, não vale a pena. Não vale a pena por quê? Porque a vida espiritual, ela para nós, ela deve ser vista como um constante avanço na nossa caminhada. E esse constante avanço, a gente precisa fazer avaliações, né? Na minha realidade subjetiva, como eu disse aqui, como é que está caminhando a minha vida, como também como igreja séria, como crentes sérios, como crentes comprometidos, como crentes que têm propósito, como uma igreja que sabe onde ela está pisando, sabe a realidade louca que esse mundo está vivendo. A gente perguntar qual a maior necessidade que a igreja tem hoje. Qual é a maior necessidade que nós temos como igreja hoje? Infelizmente, é uma realidade necessária, mas não essencial, né? Eu estou precisando de uma estrutura física nova. Eu estou precisando de mais pessoas dentro de um templo. Tem templos que estão lotados de pessoas, lotados, abarrotados de pessoas, mas vazias do Espírito Santo de Deus. E a igreja, ela não sinaliza, não dá a resposta. Não sei se os mais novos aqui talvez não conheçam, não se lembre, mas teve um tempo na história dos Estados Unidos que a produção de automóveis era toda praticamente nos Estados Unidos, era o grande celeiro de automóveis no mundo. Hoje é a China, o Japão, e tinha a cidade de Detroit, nos Estados Unidos. Detroit, ela, por ser muito rica, hoje é uma cidade altamente falida, é uma cidade totalmente destruída, porque essa pulverização da indústria automobilística, né? E aquela cidade era quase 90% de cristãos. Imagine uma cidade rica
com 90% de cristãos. Era assim uma coisa tremenda. Só que aquela cidade, nos índices dos Estados Unidos, de violência, era uma das maiores. Nos índices de depredação nas escolas e de conflitos nas escolas, era ali em Detroit. O alto nível de consumo de drogas era em Detroit. Aí a gente para perceber assim, uma cidade que tinha toda uma estrutura material, muitos crentes, mas não fazia a diferença. Porque era apenas nominal, né? Quantidade. E se perdeu um tempo da graça, e hoje a cidade ninguém mais ouve falar em Detroit. Né? Por quê? Porque perdeu a razão da sua existência, perdeu o tempo, perdeu o mover do Espírito Santo de Deus. Então, assim é a nossa vida. Quanto mais a gente busca crescer, se aperfeiçoar, se amadurecer e se entregar no Espírito Santo de Deus, a gente vai frutificar. A gente está plantado num ribeiro de águas, e aí a gente vai frutificar no Espírito. Mas se a gente não fizer isso, a nossa vida vai passar, a nossa vida vai chegar ao tempo de uma estação onde não vai haver produção de frutos. Por isso, irmãos, a gente precisa cavar. A gente precisa cavar ao nosso redor, não é? Ao nosso redor, para que a ação do Espírito Santo de Deus comece a nos nutrir, comece a nos sustentar, comece a nos dar força e que a gente comece a crescer. Mas essa nova caminhada no Espírito, que é importante e que é necessária, ela precisa passar por algum processo. O primeiro processo que a gente vai enfrentar é o processo do controle. Provérbios 23, 29. Se você puder colocar aí, abrir a sua Bíblia, Provérbios 23, 29, ele nos traz uma orientação muito interessante. 23, 29 diz: para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece o copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basílico picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, o teu coração falará perversidade, e serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: escaparam-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando vierem a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outras vezes. Né? Então, a gente precisa controlar a nossa vida. Né? O texto aqui é bem claro que se perdeu uma grande oportunidade de vida, porque deixou-se levar pelos interesses, pelas circunstâncias, pelo materialismo. E a gente precisa entender que, nesse processo, para que a gente vença todas essas lutas, todas essas tentações, todas essas dificuldades, a gente precisa passar, em primeiro lugar, pelo autocontrole da nossa velha natureza e se entregar ao controle do Espírito Santo de Deus, para que a gente entre nesse processo de transformação. Busque mesmo, se entregue mesmo. Eu não estou aqui falando de um evangelho, de uma manifestação de
ter apenas o Espírito Santo para a manifestação de dons espirituais, não. É ter o Espírito Santo de Deus para ter o poder do Espírito Santo de Deus e que a gente seja vivificado para a realização da obra poderosa do Senhor na nossa caminhada. A gente precisa de integridade, nós precisamos de estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos estar vivendo a palavra de Deus, nós precisamos de integridade espiritual, não é? Coração íntegro, né? Uma vida que testemunha verdadeiramente o Senhor nas suas ações e nos seus comportamentos. São passos que a gente dá para vivermos esse Espírito Santo de Deus, uma vida de consistência, está buscando viver o preenchimento do Espírito Santo o tempo todo. Porque um dos grandes problemas nossos, sabe qual é? É que a gente um dia está aqui, a água está lá no artelho, depois a gente sobe um pouquinho, depois a gente desce um pouquinho, e vai levando a vida assim, a gente não avança. Não deixa a água do Senhor invadir todo o nosso ser. E a gente se contenta com um pouquinho. A gente se contenta com um arrepio. A gente se contenta, sabe que o Espírito Santo falou aqui no meu ouvido, é muito mais do que isso. Não é? É você ser desafiado e viver os desafios do Espírito Santo de Deus, de viver os desafios do chamado dele, mas para isso precisa de consistência. Não, eu quero crescer, eu vou buscar crescer, minha determinação, meu propósito é estar na presença do Senhor. A gente precisa buscar um comando firme de Deus nas nossas vidas. Eu tenho aprendido, irmãos, que a gente precisa ser um povo celebrante. Diz que o povo de Deus, se você pegar o Antigo Testamento, são tantas festas, né? Deus nos ordenou que a gente viva as festas espirituais, que o judeu vive muito, né? Mas a nossa vida deve ser uma vida de celebração constante ao Senhor, pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele fará. Isso deve gerar em nós celebração, um povo celebrante. Né? Um povo que está na dificuldade, eu estou celebrando o Senhor. Eu estou no contentamento, na alegria, na abundância, eu estou celebrando o Senhor. Eu estou passando pelo vale, eu estou passando pelas dificuldades, eu estou celebrando o Senhor. Aconteceu isso na minha caminhada, mas essas coisas não vão dominar a minha vida, porque meu direcionamento é celebrar o Senhor, ao Senhor. Então, a nossa vida deve ser uma celebração constante. Está doendo, mas eu estou celebrando ao Senhor. O Senhor está no controle da minha vida, o Senhor está no controle de todas as coisas. Muitas vezes nós temos desafios espirituais tremendos, oportunidades de manifestar o poder de Deus na vida de outras pessoas, a gente não faz, sabe por quê? Porque a gente está olhando para os nossos problemas, a gente está olhando para as nossas lutas, a gente está olhando para as nossas insatisfações, a gente está olhando para as nossas dificuldades e não permite que o Espírito Santo de Deus haja sobre uma necessidade premente que está ali na sua frente, a vida de outra pessoa. E muitas vezes a gente não faz isso. E a gente não faz isso por quê? Porque a gente está distante, a gente não está enxergando espiritualmente as coisas. A gente não tem buscado discernimento espiritual, não tem buscado sabedoria espiritual, não tem vivido o poder do Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo. Porque a gente está olhando para nós, está olhando para as nossas necessidades. O Espírito Santo não te chamou para você resolver os seus problemas, não. Seus problemas já foram resolvidos todos em Cristo na cruz. Amém? Você tem luta? Tem. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, tereis dificuldades, tereis tudo. Mas você já tem, a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E eu quero dizer, para te chocar mais ainda, a maioria das demandas que você vive, a maioria dos problemas que você vive, a maioria dos perrengues que você vive, é porque você deu brecha, deu causa. Não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus, porque se andasse nos caminhos do Senhor, essas coisas não teriam acontecido. Então, a gente precisa ser um povo ativo, né? Um povo que testemunha entre a própria igreja.
A igreja precisa testemunhar dentro da igreja o poder do Espírito Santo de Deus. Sabia disso? A igreja precisa testemunhar dentro da própria igreja, né? O poder transformador que Deus tem operado individual e coletivamente nas vidas, nas nossas vidas, né? Teve um tempo que o evangelho ficou marcado pelo tempo do testemunho. Quem é mais maduro aqui sabe disso. Tinha vezes que não se pregava nem a palavra. Domingo de noite, fulano de tal vai dar um testemunho. Terça-feira, fulano de tal vai dar um testemunho. Não sei quem vai dar um testemunho. Você lembra disso? Débora é mais velhinha, você lembra, né, Débora? É, Débora? Então, o evangelho vivia assim, de testemunho, né? Hoje, a gente perdeu esse referencial. Não que ele seja essencial de jeito nenhum. Isso não é, o evangelho não é testemunho, é palavra e poder. Mas a gente esqueceu de testemunhar Cristo. Provar, fazer prova de Cristo, do que Cristo está fazendo, né? Eu estou nas minhas dores, nas minhas lutas, mas eu esqueço do espiritual, do que Deus está fazendo, de como eu era, o saco de lixo que eu era, e o que o Senhor fez, que o Senhor transformou o nosso ser. Por isso, irmãos, a gente tem que, dentro da igreja, é que começa esse processo de buscar realmente viver o poder do Espírito Santo. Começa em nós. Se a igreja quer manifestar o poder, o viver do Espírito Santo, tem que começar dentro do corpo. Como assim? Começar dentro do corpo. A gente encorajando um ao outro. A gente sabe que o corpo, ele várias ramificações, né? Nosso corpo, várias estruturas. E a gente precisa encorajar uns aos outros. Nós precisamos de encorajamento. No passado, na igreja primitiva, teve um homem chamado Barnabé. Barnabé significa filho do consolo, filho do encorajamento, né? Ou seja, ele, aquele homem Barnabé, o chamado dele para encorajar outros crentes. Se a gente quer ser uma igreja que vive no poder do Espírito Santo, a gente tem que ter essa percepção de que para vivermos um corpo bem ajustado, um corpo que flui bem, um corpo que manifesta tremendamente o poder de Deus, a gente tem que encorajar uns aos outros. Se você percebe que seu irmão está fraco, está desanimado, está abatido na fé, está passando por um tempo de vale, um tempo de provação, a pessoa precisa do encorajamento, a pessoa precisa que você esteja presente, ela precisa de um abraço, ela precisa de uma palavra, né? Ela precisa de um renovo, ela precisa de um cuidado especial. E a gente começa a pastorear um ao outro, um cuidando do outro, né? Mas muitas vezes a gente está olhando só para as nossas necessidades, para as nossas dores, e fica desintonizado, o que deveria haver uma simbiose, né? Um voltar para dentro. E a gente não pode esquecer que nós precisamos encorajar um ao outro, nós precisamos edificar uns aos outros, não é? Ou ser estrutura de suporte para que a pessoa cresça, para que a pessoa avance, para que a pessoa melhore. Nós precisamos desse processo de edificação, né? Se um irmão tem dificuldade nisso ou naquilo, e eu tenho condições, eu tenho capacitação, eu tenho maturidade, eu vou sustentar os meus irmãos e tirar do seio da igreja, tirar da nossa vida aquelas limitações que muitas vezes surgem por causa de algum conflito, algum sentimento, algo não resolvido dentro da igreja, e que a gente deixe de ser instrumento de edificação na vida do outro irmão. A gente precisa aprender a voltar a praticar a exortação espiritual em amor. É tão constrangedor para a gente como igreja, é tão constrangedor para o pastor, porque a gente vê que numa cultura muito difícil, quando você fala assim, olha, eu gostaria que você fosse ao gabinete. Qual a primeira
impressão que você tem quando o pastor fala assim, estou precisando conversar com você. Fala, ih, pastor vai me dar o quê? Uma bronca. O pastor vai, não sei o que que eu fiz errado, pastor? Não é isso que a gente pensa a primeira vez? E muitas vezes não é nada disso, a gente está precisando ter uma conversa, a gente está precisando dar uma orientação, a gente está precisando, diante da percepção que você tem da vida da pessoa, vamos sentar para conversar, mas a gente já vem com esse bloqueio, não é? Que o pastor foi ali, deu uma cajadada e fez. Não existe isso na Bíblia, não é? Existe exortação, é você falar, é você dar, é você direcionar com amor e debaixo da palavra de Deus, o irmão que está precisando disso, que talvez esteja caminhando no erro, talvez esteja caminhando numa religiosidade. A gente precisa fazer isso, porque isso traz unidade, traz senso de crescimento, traz senso de maturidade, traz fluir do Espírito Santo de Deus, e a igreja passa a andar em sintonia. E por último, a gente precisa aprender, como igreja do Senhor, para desenvolver esse poder do Espírito Santo, viver a questão de que a gente deve exaltar, não é? Uns aos outros. Ou seja, vá lá na Bíblia, em Efésios 5, olha que tremendo, Efésios 5. Efésios 5, a partir do versículo de número 18, quando diz: e não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando enchei-vos do Espírito, eu entendo aqui que a gente deve ver chapado do Espírito Santo mesmo, Deus, fluir do Espírito Santo de Deus, né? Tudo que eu faço é na direção do Espírito Santo de Deus. Aí ele vem falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor em vossos corações, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, esse contexto aqui desta palavra, ele fala que essa exaltação coletiva, que é diferente dessa exaltação humana, de colocar um homem em pedestal, não. É no sentido de ver e valorizar a pessoa do seu irmão, né? Para que todos possam crescer juntos, possam desenvolver juntos, possam amadurecer juntos e possam glorificar a Deus juntos. Por isso, irmãos, entenda que é necessário, é imprescindível a gente refletir muito. E eu refleti muito nessa porção, nessas duas porções da palavra de Deus, direcionadas para essa mensagem de hoje de manhã, que mexeu muito comigo nas minhas estruturas espirituais. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Essa virtude do Espírito Santo de Deus, ela é a manifestação pura do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E você busque sempre estar avaliando a sua vida, avaliando o quanto você tem avançado, o quanto você tem se permitido ser usado, o quanto você tem alimentado de preconceitos espirituais em relação ao Espírito Santo de Deus por questões doutrinárias. A gente deve fazer sempre essa avaliação, mas na essência de tudo, como o Senhor quer, Ele quer que a gente se abra para o mover do Espírito Santo de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus conduzir sua vida, porque só o Espírito Santo tem voz.
Só o Espírito Santo é a voz que nos conduz. E a gente precisa seguir essa voz, a gente precisa ouvir e obedecer essa voz. Mas para que a gente assim viva, a gente tem que andar alinhado no Espírito Santo. Porque existem muitas vozes que têm enganado a igreja do Senhor. E a gente tem que estar vivendo um tempo de maturidade para fazer o que é certo, fazer o que é digno, fazer o que honra o nosso Senhor, que glorifica o nome dEle e o que abençoa as nossas vidas. Amém? Que Deus nos conceda a graça e que a gente possa caminhar a cada dia buscando viver no poder e na direção do Espírito Santo de Deus para a glória do nosso Pai. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Cadê Vinícius? Deve ter saído. Vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Tem alguém aqui que está precisando de oração por alguma enfermidade no seu corpo, na sua mente, aqui nesta manhã, que está precisando de oração? Se tiver, venha cá para que a gente possa orar por sua vida também. Tem mais alguém? Se tiver, venha. A gente não pode perder a oportunidade, a gente fala da manifestação do Espírito Santo, e a gente crê que o Espírito Santo, ele é o que tem poder para nos curar, que tem um poder para nos sarar, que tem um poder para nos sustentar. Isso tudo é quando a gente se entrega ao Senhor pela fé, pela graça maravilhosa do Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo, ele tem cuidado e vai continuar cuidando. E o Senhor pode operar e vai operar maravilhas na sua vida. Deus, Pai Todo-Poderoso, apresenta aqui, ó Deus, os meus irmãos diante do Senhor. Aleluia, Pai. Todos eles, ó Deus, pela fé, se apresentam aqui no sentido de buscar graça e misericórdia diante do Senhor. Buscar, Deus, um favor especial sobre áreas da vida que eles se encontram, Senhor Deus, com problemas, seja a vida física, seja o seu corpo, Senhor Deus, seja as suas necessidades, seja alguma enfermidade emocional. Nós ministramos aqui nesta hora, Deus, uma palavra de cura, que teu bálsamo poderoso, que tua unção preciosa, que suas virtudes, ó Deus, enche o coração dos meus irmãos, e eles pela fé, Senhor Deus, recebam a bênção do Senhor e comecem, ó Deus, a receber a porção de cura em suas áreas, Senhor Deus, que eles não duvidem como Naamã, mas que se entreguem plenamente, porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor que sara, o Senhor é o Deus que restaura. Pai, eu peço que o Senhor complete o que estiver faltando, que o Senhor continue abençoando e enchendo de graça. E assim nós te louvamos e glorificamos na certeza, Deus, que o Senhor continuará abençoando os teus servos, em nome de Jesus. Amém. Irmão Vinícius, esteja louvando o Senhor. Para me curar.